E aí, galera, tudo beleza? Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre literatura. Mais especificamente, eu vou falar um pouco sobre arcadismo. Sim, gente, aquela matéria, assim, mamão com açúcar, que é dada de bandeja, porque é uma matéria muito simples, assim como foi o arcadismo. Bom, gente, o arcadismo, ele é do século XVIII. É na época que o iluminismo está em alta. Nós temos alguns pensadores como o David Hume, que é aquele que junta empirismo com racionalismo, e o Kant, por exemplo. Bom, tudo começa com essa palavra aqui, Arcádia. Arcádia é um termo grego para uma região de montanhas, onde tem pastores que cuidam de ovelhas. Resumindo, um lugar meio rural. E o arcadismo não é diferente disso. O arcadismo, ele se trata de fingimento. Sim, o arcadismo é fingimento. Nenhum dos autores é, de fato, um pastor que cuida de ovelhas. Todos os autores, na verdade, têm pseudônimos pastoris. E eles fingem estar no campo e ter uma vida simples. Sim, eu sei, é muito triste descobrir que é fingimento. Bom, o arcadismo é conhecido como ecos do barroco, porque a gente sabe que o barroco, ele foi uma escola literária muito pesada, ele tinha um grande dualismo, era muito exagerado. E bom, o arcadismo ele é mais simples, é como se o barroco fosse um tsunami e o arcadismo fosse a maré baixa, sabe? Bom, vamos lá então. O arcadismo, ele também tem musas inspiradoras, então essa galera do campo, todos esses autores vão ter musas que inspiram eles, e eles sofrem de amores por elas, e falam delas, e falam da natureza. O principal tema do arcadismo é a natureza, falar da sua vida simples como pastor, tá bom? Claro que alguns autores vão fugir um pouco disso, mas eu já vou falar sobre isso. Bom, aqui nós temos alguns lemas do arcadismo, começando com o Carpe Diem, que provavelmente você já viu na biografia do Instagram de alguém, porque absolutamente todo mundo usa o Carpe Diem. Carpe Diem significa aproveitar o dia, viver o momento. Locus amenus é um lugar tranquilo, é tipo a praia para muitas pessoas, só que no caso nós estamos falando do campo. Fugere urbem é fugir da cidade, fugir do urbano, de todas as conturbações que nós temos, no trânsito, tudo isso. Aurea mediocritas, eu não sei falar esse negócio, mas quer dizer vida mediana. Inutilia truncati, truncar, sei lá. Cortar o inútil, então é apenas viver do útil, nada de futilidades. Galera, é a galera do campo. E aqui também nós temos um lema que é muito usado por Bocage em alguns textos dele. Inclusive, existem questões de vestibular sobre esse lema do Bocage. É muito usado apenas pelo Bocage, que é um autor de Portugal. Portugal é muito importante. É Locus Horrendos, que é um lugar horrível. Então ele descreve um lugar muito ruim, com sensações ruins e, bom, tudo de ruim. Agora nós vamos passar um pouco para os autores. Bom, em Portugal nós temos uma figura muito importante, mas muito importante, que é o Bocage, ou Manuel Maria Barbosa do Bocage. Prefiro só Bocage. Bom, ele teve a fase arcade dele, em que ele era marcada pelas poesias líricas e satíricas, e ele também teve a fase pré-romântica, porque depois do arcadismo vem o romantismo. Na fase pré-romântica, ele contrariava muito o arcadismo e ele seguia mais os preceitos do que viria a ser o romantismo. Bom, passando para o Brasil, nós tínhamos um grupo chamado Pleide Mineira. A Pleide Mineira foi responsável por criar a Arcádia Ultramarina, que era traduzido, basicamente, como uma insatisfação popular por meio da literatura. Então, tinham muitas poesias arcadistas satíricas, que era para criticar altos impostos, várias coisas que descontentavam a população. Depois teve a Inconfidência Mineira, que foi um movimento que lutava por uma sociedade mais igualitária também. Foi na mesma época, não é muito importante, mas é bom saber que foi nessa mesma época.
Bom, aí nós temos os autores. O primeiro deles é o Cláudio Manuel da Costa, ou se você preferir chamar ele pelo pseudônimo dele, o pseudônimo é Glauceste Saturnio. Sim, muito criativo. Bom, ele tinha temáticas estrangeiras e ele fazia um contraste entre a Vila Rica e a paisagem bucólica idealizada. Então ele falava muito sobre as diferenças do urbano para o rural. E ele tinha mais temas estrangeiros, ele não falava de coisas nacionais. Depois nós temos o Tomás Antônio Gonzaga, ou se você preferir, Dirceu. Sim, o Dirceu ele tinha as poesias líricas, e na maior parte das vezes ele falava sobre a Marília de Dirceu. Sim, nome muito criativo para a namorada dele. E bom, ele ficava falando da Marília e como ela parecia o sol, e as luas, os olhos representavam as estrelas. Bom, era sempre misturado com um pouco de ruralismo e de natureza, né? E ele também tinha a poesia satírica, que vinha dessa Arcádia ultramarina, tanto que ele foi um dos grandes autores responsáveis por expandir essa Arcádia ultramarina. Então ele falava de temas nacionais, criticando sobre o governo, políticas e etc. Bom, nós também tivemos os poetas árcades que praticaram o gênero épico, porque eles gostavam de falar sobre o Brasil colônia e sobre as características do povo brasileiro. Nós temos dois exemplos de obras muito importantes, o Uruguai do Basílio da Gama e o Caramuru da Santa Rita Durão. E neles, os índios eles eram colocados como heróis e tinha uma temática que era bem mais explorada pelos romantistas, pela galera do romantismo, que nós vamos ver na próxima videoaula. Então é isso, galera. Esse foi o arcagismo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, podem comentar ou me procurar. Queria agradecer meu editor. Também queria falar para vocês darem uma olhadinha no Instagram da minha parceria @confeitalibras. E é isso, galera. Até a próxima.